Boa noite, irmãos. Estamos aqui, eu e minha esposa, Boa noite. trazendo mais um vídeo para vocês. Nosso principal objetivo com esse vídeo é trazer uma mensagem verdadeira, de acordo com os evangelhos, sem pretensão outras, além de trazer o que nós entendemos, o que nós compreendemos sobre a palavra e sobremaneira uma mensagem para os dias de hoje, dando uma continuação no vídeo anterior, de segunda-feira passada, na qual eu falei sobre um pouquinho sobre a sociedade que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo de crise, saúde, política, e trouxe na semana passada uma mensagem de esperança. Hoje eu quero, não uma continuidade, mas eu queria trazer uma complementação de tudo aquilo, uma vez que não deu tempo, pois o objetivo desses vídeos sejam vídeos rápidos, mensagens curtas. E eu queria trazer, contextualizando novamente o que nós falamos no vídeo passado, em todo esse momento crítico que estamos vivendo, nessa crise política, existe algo muito grave que vem acontecendo, que é o seguinte: as pessoas estão vivendo um momento de muita aflição, as pessoas estão vivendo angustiadas, as pessoas estão vivendo um momento muitas vezes que não viveram antes, por causa desse isolamento, dessa pandemia. E nós vemos a intensificação de um fenômeno que já era bem conhecido por nós. Quem são pais de crianças sabem, as nossas crianças de hoje elas vivem entediadas, mas isso na verdade é um reflexo nosso também. Se formos reparar bem, a nossa sociedade toda vive uma angústia, vive uma necessidade por algo que ela nem sabe explicar. O coração das pessoas existe um vazio muito grande, o coração das pessoas está completamente esburacado, as pessoas vivem correndo atrás de algo sem saber exatamente o que é esse algo e aonde elas devem chegar. E isso causa reflexo nas nossas famílias, isso causa reflexo na sociedade, isso causa reflexo na política, uma vez que ali estão governantes que não estão somente nos representando, mas foram colocados ali por nós. Então eles são um reflexo de quem nós somos. Por causa disso, vemos uma crise geral em todos os cenários e ambientes que a nossa sociedade está vivendo. Então, a partir desse caos, eu gostaria de trazer uma reflexão hoje, que é o seguinte: qual é o caminho que eu acredito que nós deveríamos seguir, que nós deveríamos trilhar para atingirmos um objetivo verdadeiro? Eu sempre digo que se existe uma maneira de ser vivida, a gente tem que buscar como ela deve ser vivida pela mensagem de quem nos criou. Uma vez que quando eu vou tomar um remédio, eu leio a bula para saber o que a bula está dizendo, como que eu devo tomar, quais os efeitos colaterais, o que eu tenho que tomar cuidado, quais medicamentos eu não posso tomar junto com aquele. Da mesma maneira, se nós formos sábios, para a gente descobrir como que a gente deve viver verdadeiramente, nós devemos pegar o manual da nossa vida. E quem escreveu o manual da nossa vida foi o nosso Criador, foi Deus. E ali existe uma série de ensinamentos preciosíssimos sobre como devemos viver a nossa vida. E isso é uma mensagem que eu quero trazer hoje, para a gente conseguir enfrentar tudo isso, para a gente passar tudo isso, visando aonde nós queremos chegar. Porque a filosofia popular ela ensina muita coisa que parece boa, mas é banal, é inútil. Né? A filosofia barata ela ensina uma série de preceitos que às vezes eles estão até fundamentados na verdade, mas que sempre trazem, nunca conseguem chegar no objetivo final. E qual seria esse objetivo final? É sobre isso que a gente vai falar. A própria Bíblia diz sobre Jesus, ele mesmo disse sobre si mesmo que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Eu quero ressaltar aqui que ele não falou que ele é um caminho, ele é uma verdade. Por isso que eu discordo das pessoas que falam que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é uma verdade. Porque a verdade é que existe um caminho, um caminho. E Jesus ele diz que ele é o caminho. Quando ele fala que ele é o caminho, Jesus não dá a possibilidade de existirem outros. Ele é o caminho da verdade, da vida, da justiça e de tudo que existe de bom. Se a gente for a fundo para a gente estudar o que significa verdade, o que essa palavra é verdade,
nós vamos chegar num dilema que a sociedade nunca conseguiu resolver. Se vocês perguntarem para filósofos, se vocês forem na academia e verem o que os filósofos já discutiram e já pensaram e já refletiram sobre o que seja verdade, vocês vão ver que os filósofos eles nunca conseguiram concluir nada. Eles sempre concluíram que quando eles são honestos na discussão, eles concluem que, conquanto a verdade exista, ela não consegue ser descrita, ela não consegue ser medida, ela não consegue ser falada. Porque toda vez que descrevermos a verdade, nós escapamos dela. Porque a verdade, ela é muito além da nossa compreensão e ela é muito além das palavras que possamos usar para definir o que é a verdade. E a Bíblia, muito antes de boa parte dessa filosofia entrar nessa discussão, ela já dizia justamente isso daí também. A Bíblia sempre diz que a verdade, ela extrapola a descrição pelas palavras. A verdade, ela extrapola o cosmos, ela extrapola o universo. A verdade é algo indizível. A Bíblia diz ali no comecinho da Bíblia, em Gênesis, ele fala que no princípio Deus era o verbo, Deus era a palavra. Nele se concentravam a verdade. Então essa verdade que quando a encontramos chegando a Deus, é a verdade que Jesus ele vem para nos mostrar para onde que devemos trilhar. Então, se a gente for lá em Platão, a gente vai ver essa discussão do que é verdade, se a verdade ela é conquistável, se a verdade ela é absoluta, ou se ela é a verdade, ela significa uma interpretação de acordo com a minha cabeça. O ponto é que uma boa parte dos filósofos, aqueles nihilistas, eles entendem que a verdade ela é cabível da interpretação pessoal de cada um, dando a entender que, na verdade, não existe uma verdade absoluta. A verdade depende da minha interpretação. E a minha interpretação depende dos meus gostos, das minhas crenças, do momento atual que estamos vivendo, da sociedade em que eu vivo, da época que eu nasci, de tudo que eu vivo. Tudo isso forma o meu pensamento sobre a verdade. Uma parte da filosofia nihilista, ela diz isso. Só que uma parte da filosofia, ela diz que é o seguinte, fala, não conseguimos descrever a verdade, porque se a gente for descrever, a gente vai estar descrevendo uma verdade relativa dela, e existe uma verdade absoluta. E quero relembrar um fato que aconteceu, relatado em João 18, na qual Jesus, depois dele ser preso, um pouco antes dele ser crucificado, ele estava sendo levado a julgamento, ele tinha acabado de ser julgado pelo sumo sacerdote, ele foi levado até Pilatos, e Pilatos começa fazendo uma pergunta para ele, e fala assim, você é o rei dos judeus? Porque os judeus estavam levando Jesus perante Pilatos, Pilatos como representante romano, é quem poderia dar a sentença de morte a Jesus, levou até Pilatos, dizendo que Jesus deveria ser morto, porque ele estava dizendo que ele era filho de Deus, e era uma blasfêmia dizer que ele era filho de Deus. E Pilatos faz essa pergunta a Jesus. Ele fala assim, Jesus, você é o rei dos judeus? E Jesus não responde, ele responde com uma pergunta. Ele fala assim, essa pergunta é tua ou os outros que estão falando isso ao meu respeito? Quando ele faz essa pergunta é muito interessante, porque é uma pergunta que pode ser feita para nós hoje. Hoje nós temos Deus nas nossas bocas o tempo todo, todos os dias. A sociedade fala o tempo todo no nome de Deus. Mas será que eles estão falando por conhecimento próprio, porque vivem uma realidade em Deus, ou simplesmente porque eles têm uma vaga dimensão do que seja Deus, como um cara grande, barbudo, distante, sentado ali acima das nuvens, e que um dia, se ele tiver benevolência, eu vou estar com ele? Eles têm essa vaga ideia ou eles realmente vivem? Será que Jesus, sendo verdade, é porque eu afirmo isso, eu acredito ou quero saber isso, ou os outros estão dizendo sobre si? Então essa é uma pergunta para nós hoje, para a gente avaliar se realmente estamos buscando viver uma vida conforme ele nos ensina. E o diálogo segue um pouco mais, e Pilatos disse assim, bom, então você está dizendo que você é rei? E Jesus responde, você está dizendo que eu sou rei? De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade.
Todos os que são da verdade me ouvem, é o que Jesus diz aí. E Pilatos fica intrigado por saber assim, o que é verdade? Pilatos não sabe essa resposta. E ele faz essa pergunta, o que é verdade? E nisso ele se dirige aos judeus de novo, dizendo que não vê crime algum em Jesus. E essa pergunta então fica novamente em voga. O que é verdade? Aquela verdade que Pilatos, intrigado, não sabia que existia? E Jesus não respondeu isso. Jesus seria a pessoa mais honesta ou qualificada para responder. Jesus não responde. Por que Jesus não responde? Porque seria impossível Jesus descrever o que é verdade. Vocês imaginem só o diálogo na qual Pilatos estava de frente com a verdade. Pilatos não estava querendo saber da verdade. Pilatos estava diante da verdade. E a verdade ali, à frente dele, só olhou ele. Eu posso imaginar esse olhar que ele olhou a Pilatos. Vocês podem imaginar esse diálogo? Pilatos perguntando, você está falando da verdade? Então o que é a verdade? E Jesus encarando Pilatos, como se dissesse, eis a verdade diante de ti. Ele é a verdade, Jesus é a verdade. Então, para a gente saber para onde a gente caminha, existe uma promessa de sociedade boa. Hoje vivemos nesse mundo caído, vivemos as aflições desse mundo, mas existe uma promessa colocada para nós. Por isso que nós devemos viver hoje com uma esperança além das nossas forças, além do mundo que a gente vê. Porque se a gente olha o mundo ao nosso redor, a única coisa que nos vem é agonia e desespero mesmo. O mundo é caído, né? O mundo caído. Nós só conseguimos viver esse mundo, nós que cremos que Jesus é a verdade, se a gente conseguir visualizar qual seria o modelo ideal de sociedade. E o modelo de sociedade eu traria, o ideal de sociedade, eu traria o que a própria Bíblia me descreve em Apocalipse 21. Ali em Apocalipse 21, João tem uma visão perfeita do que é a sociedade, de como vai ser a sociedade depois do final dos tempos que nós vivemos, como que vai ser essa cidade. E ele faz uma descrição muito interessante. Ele diz, uma das coisas que ele diz, ele fala que a cidade, ele diz que anjos mediram essa cidade, e a cidade tem o mesmo tamanho de comprimento, de largura e de altura. Literalmente a gente pode ficar confuso, saber o que seria isso? Quer dizer que é um grande cubo, a cidade santa? Não, é uma cidade onde ela é perfeita, ela é justa em todas as suas medidas. Ou seja, nessa sociedade não vai haver justiça. Nessa sociedade não vão haver poderosos oprimindo os mais fracos. Não vão haver fracos dependentes da misericórdia de algumas pessoas e essas pessoas não dispostas a ajudá-los. Isso não vai acontecer. Vai ser uma sociedade justa. Outra coisa que ali é descrito, fala que a cidade santa, ela vai ser cravejada de joias preciosas. Muito além disso, ela diz que os alicerces da cidade são de joias preciosas. Pensem só, aquelas pedrinhas que as pessoas adornam nos brincos, nos colares, os diamantes, as safiras, as pedras preciosas no geral, elas são colocadas como alicerce, ou seja, o que é verdadeiramente o tesouro, ele deve alicerçar aquela sociedade. Ele está fazendo uma alusão de que existe um tesouro que alicerça essa cidade, esse tesouro é Deus. As ruas são feitas de ouro. Por que as ruas são feitas de ouro? Porque o ouro é colocado no lugar onde ele deve estar. A riqueza deve ser colocada no lugar onde ela deve estar. Qual é? É ser pisado. É para isso que o dinheiro serve. É para isso que o dinheiro deveria servir na nossa sociedade. O dinheiro deveria servir para facilitar a vida humana e não para ser acumulado por determinadas pessoas para se acharem mais do que outras. E olha só que interessante, imaginem só os batentes das portas de joias preciosas. Isso seria indizível na nossa sociedade. As muralhas altas, com 12 portas abertas, 3 para cada lado, 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para leste, 3 para oeste, significando que povos, nações, línguas, etnias do mundo inteiro vão chegar até essa cidade. E interessantemente, o apóstolo Paulo, ele fala que andou pela cidade e não viu templo nenhum. Ele não viu nenhum santuário erigido. Sabem por que ele não viu santuário erigido?
porque ali não existe nada santo, tudo é santificado em Deus. Não é necessário um local de adoração. As pessoas adorarão em espírito e em verdade o tempo todo. Essa mesma cidade, as pessoas não vão precisar nem de sol nem de lua, justamente porque quem vai iluminar essa cidade é a própria glória do Deus eterno, e a luz será o Cordeiro. E só terão acesso a elas as pessoas na qual o nome está escrito no livro da vida. Olha só então que coisa, estamos vislumbrando a cidade de acordo com o que ela vai ser no futuro, na qual um dia, se o nosso nome estiver no livro da vida, vamos constar, vamos estar ali, vamos viver ali por toda a eternidade na presença de Deus. Pensem só numa sociedade perfeita, onde não vai haver injustiça, não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver opressão, não vai haver doenças, não vai haver pandemia, não vai haver quarentena também. Então imagine só uma sociedade dessa, que perfeição que seria. Então a pergunta que fica para finalizar é o seguinte: qual é o papel nosso hoje para viver neste mundo caído, nessa sociedade que temos hoje, é o que tem para hoje? Como vivemos aqui com a esperança do porvir e trazendo a realidade do porvir para o dia de hoje? Então, você foi chamado não para viver essa vida que você tem vivido. Eu não fui chamado para viver essa vida mediana e medíocre que eu tenho vivido. Eu fui chamado para uma cultura diferente. Eu fui chamado para salgar esse mundo, para trazer gosto nesse mundo. Cultura do céu sobre nós. Tô tendo uma mulher, minha esposa está captando a mensagem aqui. Então nós somos chamados para viver da maneira que os céus nos colocam, da maneira que Deus nos coloca, de acordo com o manual de vida que Ele nos estabeleceu. Porque quando a gente vive, a gente segue essa cartilha, a nossa vida fica completamente diferente, a nossa vida muda. Mas ela não muda de uma maneira mágica. Ela muda justamente porque estamos seguindo os preceitos de vida que foram estabelecidos e são regidos pelo Criador da nossa vida. Então, é isso que devemos perseguir. Nós somos chamados não só para salgar esse mundo, para temperar esse mundo, mas também para ser luz neste mundo. E a pergunta que fica, então, você está sendo luz nesse mundo hoje? Você é aquela pessoa que precisa ser iluminado por alguém que esteja te ajudando, ou você é capaz de ser luz neste mundo? O nosso chamado é para sermos luz nesse mundo. Então, vivendo nessa angústia, primeiramente possamos ter esperança, porque o que nos espera lá na frente é algo maravilhoso. E não adianta a gente desejar morrer logo para viver lá. A gente foi chamado para viver aqui nessa realidade, com a tua família, com o teu trabalho, com os teus problemas. Você enfrentar todos com bom ânimo, você conseguir enfrentar todos dia após dia. Essa é a realidade que Deus quer que você viva. Ele vem para te trazer situações na sua vida para que você consiga viver uma vida como Ele deseja, para que você seja aprimorado dia após dia, que você seja forjado dia após dia, para que você fique cada vez mais parecido com Cristo, cada vez mais parecido com Cristo. Então, esse é o caminho que Ele nos propõe. Então, a mensagem para finalizar é assim: basta dessa vida mediana, basta dessas coisas, mude a realidade da sua vida, mude a realidade dos seus passos. O que você tem esperado acontecer na sua vida para haver essa mudança? Pode ser sincero, porque todos nós temos as mesmas pretensões. Depois de que acontecer tal coisa, eu começo. Depois que tal situação se resolver, eu começo. Não. Como que você vai enfrentar esses problemas que são colocados hoje para você? Exato. Que você consiga viver esses problemas hoje, para que você seja aprimorado e viva não uma vida plena depois que você resolver esse problema. Você só vai ser melhor preparado para viver o próximo problema, que se tudo indica que seja pior do que esse. Mas isso não é uma mensagem de desesperança, pelo contrário, significa que você está mais fortalecido, significa que você é mais forte e você vai viver problemas cada vez mais difíceis, porque agora você é mais forte, agora você é mais valente, agora você tem uma armadura mais potente. E é nisso que a gente se apega. Então, se começarmos a viver essa realidade hoje na nossa vida, a esperança vai começar a nos tomar.
porque Deus está conosco, Deus não nos abandona. Muitas vezes ficamos fazendo essa pergunta: poxa vida, porque eu tenho vivido tais problemas, será que Deus não me ouve? Olha, meu querido, você pode ter o problema que você tiver, que pode ser muito grave ou mais leve. Pode ser um problema financeiro, um problema de saúde, um problema familiar. Saiba que todos os seus problemas são bem conhecidos de Deus. E Ele sabe de todos e nada escapa ao seu controle. Ele precisa que você cumpra o seu papel, que é viver esse papel de acordo com a verdade, de acordo com os princípios que Ele estabeleceu, tendo a esperança que o que há de vir vai ser bem melhor do que o que está sendo colocado hoje. E que no final das contas, o seu nome, você vai ter a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Livro esse que somente o Cordeiro Santo é capaz de tirar o selo. Tem não é a habilidade. Somente o Cordeiro Santo, ele tem a autoridade para tirar aquele selo na qual o seu nome está escrito, que vai te habilitar a viver uma vida nessa cidade que nós descrevemos. Então, entenda que nesse problema, nessa sociedade, vivendo esses desafios de hoje, você está sendo forjado, preparado para o que há de vir lá na frente, que é com certeza muito melhor. Então fique em paz, que você viva uma semana tranquila e esperançosa, com a sua mente e seu coração voltados para a verdade. Deus te abençoe poderosamente essa semana. Deus abençoe.